Olá, eu sou Casão e essa é a sua aula sobre culpa. Ótima aula! Você já reparou o quanto de informação hoje a gente tem acesso? Quantos profissionais de alto calibre, não são enrolões não são charlatões, profissionais realmente de sucesso que dão fórmulas de sucesso em todas as profissões. Você entra em qualquer YouTube, hoje você tem condições de comprar um curso dos maiores profissionais da área, de qualquer área. Hoje a informação, ela não está restrita a pequenos grupos de pessoas. Ela está aí, na mão de todo mundo. Até aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar um curso, ela tem informação suficiente em YouTube, em redes sociais, no Google. A informação hoje, quem quer informação, quem quer buscar informação, consegue. Com tanta informação, pergunte-se, você é o melhor profissional da sua área? Você é um grande profissional da sua área? Você tem todo o dinheiro que você gostaria de conquistar ou que tem capacidade de conquistar? Você tem o melhor relacionamento que você pode conquistar? Com tanta informação que o mundo tem, por que você não consegue ainda viver e conquistar as coisas plenamente? Tem um nome: autossabotagem. A autossabotagem simplesmente faz que a gente sabote tudo que é de bom na nossa vida e procure tudo que é de ruim. Por exemplo, quantas informações sobre boa alimentação a gente tem? Olha, não tome refrigerante, não fume, não bebe, olha, não coma tanto carboidrato, coma isso. A gente faz. Por que a gente faz? É só por um puro hábito e uma busca de prazer primitiva? Não. Muitas vezes a gente não está com desejo daquilo, mas simplesmente a gente come errado, não faz o exercício, não faz as coisas boas que a gente tem para fazer para a nossa saúde. Saúde é um exemplo de tudo que tem na nossa vida, simplesmente porque a gente quer se sabotar. E a gente quer destruir tudo que há de bom para nós. É uma pulsão de morte que não vai te levar a vias de fato. Você não é um suicida por causa disso. É uma teoria freudiana. Pulsão de vida, pulsão de morte. Ele diz que dentro da gente, no nosso inconsciente, a gente tem uma pulsão. Ou ela busca a vida, ou ela busca a morte. E aí, por que a gente busca a morte? Dada a situação que o nosso inconsciente, o nosso cérebro não vê forma de resolver, então ele busca uma volta ao estado inorgânico, ou seja, eu vou acabar com isso. É assim que os suicidas pensam. Eu não tenho como solucionar isso, então eu vou acabar com a minha vida. De uma forma bem menor, nós nos sabotamos. Tudo isso vem de uma sequência emocional que o Freud começou a formular em 1912. É de extrema importância que você domine o conhecimento da sequência emocional. Porque se você dominar esse conhecimento, você vai ter condições de sair da autossabotagem. E simplesmente, se você não sabotar todo o seu sucesso, se você não sabotar o seu relacionamento, se você não sabotar o seu trabalho, se você não se sabotar e simplesmente fazer o que tem que fazer, você já vai alcançar caminhos muito longos. Você vai alcançar resultados muito grandes. A grande fórmula do sucesso, às vezes é uma coisa muito mais simples do que fazer grandes coisas. É simplesmente não se sabotar. É fazer o que tem que fazer. Pergunte-se se você faz tudo o que tem que fazer para a sua saúde, tudo o que tem para fazer com o seu relacionamento. Você sabe exatamente o que o seu cônjuge, o que a sua esposa, o que o seu esposo, a sua namorada, o seu namorado gosta e não gosta.
Você faz tudo de bom e tudo de ruim? Não, a gente sempre comete algumas gafes, alguns erros. Por quê? E aí você pergunta por quê? Por que eu não faço tudo? Ué, quantas informações de investimento na bolsa, de milhões de investimentos? Olha para a tua profissão. Quantas coisas dá para fazer na tua profissão? Quanto dá para crescer? Aí você pergunta, por que eu não faço? Por que eu deixo de fazer? Por que às vezes eu cometo erros? Bom, tudo isso é autossabotagem. E se você dominar a sequência emocional, você consegue se livrar disso. Ok? Vamos lá? A sequência emocional se inicia com o desejo. É o primeiro item. O que é o desejo? Desejo é uma pulsão. Então, o desejo, a primeira coisa que você tem que entender sobre o desejo é que desejo não é uma necessidade. A primeira coisa que a gente tem que analisar é se aquilo que nós queremos, estamos querendo, estamos com vontade, vamos falar de uma forma leiga, é uma necessidade ou ela é um desejo. Qual a diferença? Necessidade vem de uma tensão interna. Fome, por exemplo. Então, estou com fome, estou com sono, estou com tesão. Isso é uma necessidade, ok? Agora, estou com fome, eu posso misturar desejo e necessidade? Posso também. Então, estou com fome, mas quero comer em X restaurante. Ok, então você está com necessidade, você precisa matar aquela fome, mas para matar a fome você pode comer uma barra de cereal, você pode comer arroz e feijão, você pode comer qualquer coisa que mate a sua fome. Agora, quando você tem um desejo, eu queria muito comer naquele X restaurante, isso é um desejo. O desejo, ele vem de uma fantasia, ele vem de representações e associações. Então, normalmente, ele vem de uma base primitiva de orgulho. Então, o que é o orgulho? Necessidade de ter importância. Então, quanto mais eu me sinto rebaixado, de baixa autoestima, que as pessoas não me reconhecem, enquanto mais eu tenho essa necessidade de poder, de reconhecimento, maior vai ser os meus desejos de ter coisas que representam poder. Por exemplo, quanto mais orgulhosa a pessoa mais ela vai ter necessidade de ter um carrão, por exemplo. Se pergunta, eu tenho um desejo de ter que carro? E aí você pergunta, qual a representação desse carro? Eu quero ter uma BMW, uma Ferrari, eu quero ter uma caminhonete bem grande. Por que você quer ter esse carro? Porque é só conforto? Isso não quer dizer que nós não podemos ter conforto. Tá? Nós temos que ter conforto, mas temos que entender se nós estamos na busca do conforto, de praticidade, de viver bem, que esse é o grande objetivo do curso, ter saúde mental, viver bem, adequadamente, para fazer o bem. Esse é o grande objetivo da vida, né? Vivermos a partir do nosso eu e fazer o bem ao próximo. Em resumo, essa é a grande busca humana. Viver o seu eu, para viver um propósito para a humanidade, né? Agora, para você chegar nesse nível de se conhecer, é extremamente importante que você conheça seus desejos e o porquê você deseja. O desejo é a forma mais clara do egoísmo. Quando desejamos algo, nós não estamos pensando em dar algo. Então, a forma mais clara do egoísmo é o próprio desejo. Como eu disse, o desejo ele vem regado de fantasias, de associações e representações. O desejo, tecnicamente, é uma pulsão. E uma pulsão tem 4 elementos. Você entendendo esses 4 elementos, fica claro o que é um desejo. Então vamos lá. Os 4 elementos da pulsão são fonte, força, finalidade e objeto. Como é a dinâmica disso? Então, eu quero dizer que, dentro de um desejo, eu quero uma BMW. Então, esse desejo de querer uma BMW, nós temos esses 4 elementos dentro. Então, vamos começar por baixo. O objeto. O objeto é a BMW. Finalidade. Sempre, toda finalidade de uma pulsão, de um desejo é satisfação. Então, essa é fácil de calcular.
Então, qual é a outra finalidade de uma pulsão? Nenhuma. Sempre é alcançar a satisfação, ok? Então, objeto no caso aqui a gente tem a BMW, finalidade é satisfação, força. Força é a pressão que essa pulsão exerce no nosso sistema. Ou seja, é literalmente a força. Aí é uma pergunta muito simples, mas que fica claro o que é força. O quanto você quer essa BMW de 0 a 10? Essa pergunta é para medir o quê? Qual a força, qual a pressão que ela exerce dentro do seu sistema? Uma pergunta mais fácil ainda para você entender o que é pressão é fazer a pergunta ao contrário. Caso você tenha essa BMW e perca essa BMW, caso você não consiga conquistar essa BMW, de 0 a 10, o quanto é a sua frustração? É mais fácil a gente entender quando a gente perde um objeto, quando a gente não conquista esse objeto, você tem a chance de conquistar e não conquista esse objeto, do que fantasiar de o quanto eu quero esse objeto. Se você fazer essas duas perguntas, você pode encontrar notas diferentes. Fique com a segunda pergunta. O quanto eu estou quase a conquistar esse objeto e aí eu não consigo. Qual é o nível de frustração? Então, pergunte agora para você, pare o vídeo agora e pergunte para você, qual o maior desejo que você tem atualmente? Conquistar a minha casa própria. É conquistar aquela mulher, aquele homem, comprar um computador, trocar de emprego. O que é? Qual um desejo? É até uma fantasia, não precisa ser muito real. Olha, eu sou contador, essa é a minha profissão, contador. Mas eu tenho o sonho de fazer um grande show. Mas eu nem sou músico, eu não toco nada, não canto nada. Passa isso, essa fantasia passa pela sua cabeça. Concentre-se e pense, às vezes, o quanto você às vezes está no carro, no banho, ou dormindo, ou você escutando música. Que tipo de coisa passa pela sua cabeça? Que tipo de fantasias passa? Você vai encontrar seus desejos mais fantasiosos. E aí você se pergunta, o quanto eu gostaria realmente de ter isso? Não pergunte quais as possibilidades reais disso. Porque coisas reais, nós estamos falando de necessidade. A nossa mente é mais de 80% fantasia. E a gente tem que sair dessa fantasia primitiva e lidar mais com a realidade. É muito importante. Isso faz parte da nossa escala de evolução humana. O indivíduo, quanto mais primitivo, mais fantasioso. Ele fica mais no campo da fantasia, mais no inconsciente. Quanto mais eu aumento o nível de consciência, eu já estou dizendo, né? Mais consciência. Ou seja, mais no mundo real eu estou. Então é importante para a gente sair do mundo da fantasia, entender a fantasia, dominar os caminhos da fantasia. E aí eu tenho que começar a abordar a fantasia, a pegar as minhas fantasias e lidar com elas. Então, pense, desliga o vídeo agora e pensa que tipo de fantasia, que tipo de desejo você gosta, você gostaria. E faça essas perguntas sobre a fonte, ok? Logo depois você pergunta sobre a força, cara. Então aí você desliga o vídeo e aí você pega o seu desejo e faz esse cálculo, tenta entender qual é a pressão que ele exerce, o quanto seria fantástico você realizar aquele desejo. E aí a gente vai ter possibilidade de calcular a fonte. O que é a fonte? A fonte, sim, é a rede de associações e representações que aquele desejo tem. Então aí temos possibilidade de calcular a fonte. No caso, a BMW, que é o nosso objeto que a gente escolheu para dar o exemplo, qual seria a fonte? Se imagine na BMW. Conquistei a BMW. Aqui no caso a gente está dando o exemplo da BMW. Mas no caso do seu exemplo, pegue o seu desejo. Conquistei meu desejo. Então foi uma nova profissão. Eu queria ser médico, eu queria ser advogado. Ok, pega isso. Você realizou. Se coloque mentalmente lá, com o desejo realizado. Qual é a primeira coisa que você quer fazer com aquilo?
Você imagina mostrando isso para alguém? Vou ficar aqui no caso da BMW. Então, se imagine com a BMW. Qual a primeira pessoa que eu quero mostrar essa BMW? Ah, para o meu pai. Ok? Então a fonte é uma aprovação paterna. É um reconhecimento paterno. Ah, eu quero mostrar para todo mundo. Ok, pode ser poder, pode ser reconhecimento. Tudo provindo do orgulho. Então, como eu disse, quanto mais orgulhoso o indivíduo é, mais desejos ele vai ter de objetos que representam, que são associados a poder e reconhecimento. Tá? Então, é muito interessante a gente sempre entender que o indivíduo, quanto mais orgulhoso, quanto menos virtudes ele tem, mais primitivo ele é. Quanto mais primitivo ele é, mais desejos ele vai ter. E esses desejos são sempre associados a formas de orgulho e egoísmo, formas de suprir esse orgulho e esse egoísmo. Então são sempre coisas de poder, de reconhecimento, de ter importância, são sempre em volta disso. Ah, então, professor, você quer dizer que quanto mais evoluída a pessoa é, menos desejo ela tem? Exatamente isso. Quanto mais evoluído ela é, quanto mais virtudes a pessoa tem, isso quer dizer a mesma coisa, quanto mais evoluída ela é, menos desejo ela vai ter. Por quê? Nós temos 3 grandes áreas no cérebro. Tronco cerebral, que é o nosso primitivo. Sistema límbico, que é o centro das emoções, e o córtex, ok? E a gente vai ficar aqui principalmente com o lobo frontal, nessa parte do neocórtex, ok? Quanto mais primitivos nós formos, quanto menos virtudes nós temos, mais nós vamos agir pelo sistema límbico e pelo tronco cerebral, ou seja, as áreas mais primitivas do cérebro, ok? A área que controla a nossa moral, que nós conseguimos perceber o outro como o outro, e não como uma figura de cartão, e não como apenas objeto que nós temos que desejar, atacar, destruir, ter. O nosso tronco cerebral vê as pessoas dessa forma. Elas representam uma ameaça ou alguma coisa que eu desejo? Ou seja, aquela pessoa, na verdade, ela não existe. Ela não está existindo para você. Tá? Quanto mais primitivo essa pessoa for, ou seja, quanto menos virtudes ela tiver desenvolvido em toda a sua moral, que quem controla a virtude, aonde está a sua virtude? Neocórtex, ok? Então, nessa parte mais nobre do cérebro. Essa parte nobre do cérebro vê o outro como o outro, e não como algo que eu tenho que desejar, atacar, me proteger, ok? Que eu tenho que ter, nada disso. Eu consigo ver o outro como o outro. Então, essa parte complexa, filosófica, a psicanálise, todos esses pensamentos complexos, elas se dão aonde? Neocórtex, ok? Então, nós basicamente temos que agir pelo lobo frontal. Nós temos que agir por essa região do córtex e não pelo tronco cerebral e nem pelo sistema límbico. Uma época se falou muito sobre inteligência emocional, de como controlar, como lidar com as emoções. Ainda acho isso primitivo. O que nós temos que ter é a inteligência moral. O que é inteligência moral? É lidar com o neocórtex. É agir a partir das virtudes. Então, quando agimos com as virtudes, nós estamos agindo pelo neocórtex. Isso é inteligência moral, ok? Ou seja, para mim agir com inteligência moral, eu dominei o meu primitivo. Eu desenvolvi as minhas virtudes. Eu dominei as minhas emoções. Se eu dominei o meu primitivo, eu dominei as minhas emoções e eu agi pelo neocórtex, isso é inteligência moral. Nós acreditamos no movimento da Revolução das Virtudes, que se todas as pessoas, os líderes, agissem de forma virtuosa, nós não teremos nenhum problema global. Fome, desmatamento, poluição, nada, desigualdade, nada, problemas financeiros, nada. Os recursos que o mundo tem,
ele é abundante, ele é enorme. E por que isso não está distribuído de uma forma mais igualada? Por que ainda existem guerras? Por que existe fome? Porque ainda não somos 100% virtuosos. Então, a revolução das virtudes é fácil entender. Tem projetos maravilhosos que lutam contra o desmatamento, que luta contra a fome, por exemplo. Mas isso ainda é enxugar gelo. Nós estamos lidando com um sintoma de um problema. Qual o problema? O ser humano ainda não virtuoso. Porque o ser humano virtuoso, ele simplesmente ele ia doar aquele pão, ele não ia fazer guerra, ele ia perdoar. Por quê? Porque ele não quer ser importante, porque ele não quer ter reconhecimento, ele não quer ter poder. E esses comportamentos provindos do orgulho e do egoísmo, que é a necessidade de poder, de reconhecimento, isso acaba com o mundo. Então, é muito importante para duas coisas. Para a revolução das virtudes, para a gente se tornar um ser humano melhor, e ao mesmo tempo para você também ter qualidade de vida. Para você ter mais saúde mental, para você ter um bem-estar mental, é importante que você domine o seu primitivo, que você domine as suas emoções e evolua e desenvolva as suas virtudes agindo com inteligência moral. É muito importante esse processo. Agora que você entendeu o que é inteligência moral e que nós temos essas 3 áreas do cérebro e o quanto a gente tem a importância de dominar esse primitivo, fica muito mais claro agora a gente falar do resto da sequência emocional. E o quanto é importante a gente sair dessa sequência emocional. E que a gente só vive numa sequência emocional. E a gente só entra nessa cadeia, nessa sequência emocional. E acaba lá na culpa, na autossabotagem, porque somos primitivos. É só lembrar de onde toda essa cadeia começa. No desejo. Então, vamos relembrar. Desejo é uma pulsão. Pulsão tem 4 elementos. Fonte, força, finalidade e objeto. Ok? Então, desejo não é uma necessidade. Desejo sempre tem, 100%, sempre tem uma associação e uma representação. Pense rápido, qual a comida que você gostaria de estar comendo agora? Ou a comida que você mais gosta? Imagina o seguinte, eu gosto de macarrão. Aí você se pergunta, qual foi a primeira vez que eu comi macarrão? Ou, normalmente, quando eu como macarrão? Ou, qual foi um dia que eu comi macarrão que eu tive uma emoção muito intensa? Por exemplo, eu sempre como macarrão na casa da minha avó. Ok? O que tem? Aí você se pergunta, o que tem na casa da sua avó nesse dia? Toda a família reunida. Aí você pergunta, aí Lacan, o desejo vem sempre de uma falta, do que te falta. Aí você pergunta, o que te falta agora? Você está com falta de família? Tô meio solitário, eu tô realmente me sentindo desamparado. E realmente eu tô com desejo de ter mais família, uma família mais presente, mas ser amparado pela família. Aí você vai, que isso aqui eu vou desejar macarrão porque eu tô com desejo de família? Isso! Você acabou de entender o que é um desejo. Nós temos um buraco, nós temos uma necessidade ali para ser suprida, ok? Então, normalmente, solidão, abandono, necessidade de poder, ter importância, todas essas pulsões, esses buracos emocionais, eles vêm por representações e associações. Estou muito cansado, estou trabalhando pra caramba, como eu queria ir pra praia. Às vezes nem é a praia que você quer estar, mas a praia, no nosso inconsciente, tem uma representação de liberdade, de tranquilidade, de férias. Você falou férias, você pode vir na agência de turismo, falou de férias, tem um guarda-sol e uma praia. Porque ela é a representação de descanso. Então, às vezes, você nem quer estar na praia, você quer descansar. O teu corpo está pedindo, eu preciso descansar. Sua mente está cansada. E aí, se você passar, onde você queria estar agora? Na praia. Então, é assim que o inconsciente age. Isso é um desejo.
O desejo tem 4 elementos. Então, lembra, sempre tem a força, ele vem com o objeto e ele tem uma fonte. Lembra do exemplo da BMW do pai? Olha que interessante como a fonte funciona, como o desejo funciona. Se a fonte, vou dar como exemplo, não o que é, mas como exemplo. Imagine então o que é aprovação paterna, é reconhecimento. Se eu pego a BMW, oi pai, olha o carro que eu comprei, o pai vira e fala, putz, que carro horrível. Você não tinha capaz de comprar um melhor? Ele vai lá e te fala uma merda. Ele te dá que é uma desaprovação. Ele tipo, cagou da sua BMW. Qual o sentimento que você vai sentir? Você vai querer jogar essa BMW no poste. Ela perdeu toda a sua representação. O significado na qual a Melanie Klein, uma grande psicanalista pós-Freud, ela foi aluna do Freud, ela dizia que ela, como ela era artista plástica, ela veio da artes plásticas, ela falava que nós pintamos os objetos. É fantástico, esse exemplo é fantástico. A gente pinta os objetos, Aquela BMW está pintada de quê? De esperança de aprovação paterna. O pai chega e caga para a BMW. Pronto. Aquela representação não existe mais. Aquela associação da esperança da aprovação paterna não existe mais. Aquele lá virou só um pedaço de lata. Virou só uma BMW. Que é o que ela é. Só uma BMW. É só um carro. Então, que vai te dar o conforto, que vai te dar a praticidade, vai te dar o que ela pode dar. E não a sua representação. Então, então quer dizer que aquele objeto, os objetos sempre são pintados no campo. Enquanto você estiver agindo pelo primitivo, sim, todos os objetos são pintados. Você está sempre buscando coisas que representam algo. E essas representações são sempre ligadas, são sempre associadas à aprovação social, à aprovação do pai, à aprovação da religião, aceitação, reconhecimento, importância, poder, sempre ligadas, por quê? Por causa do orgulho, ok? Então ainda como primitivos, ou seja, o tronco cerebral, ele tem uma necessidade absurda, e a grande necessidade dele, de ser aceito e aprovado por 3 coisas. Família, sociedade e religião. Porque a família, a sociedade e a religião, elas geram o quê? Crenças, valores e princípios. E crenças, valores e princípios é exatamente o que molda o que o Freud chamava de superego. O que é o superego? O superego é o seu controlador. É o cara que fala não. Ele não é juízo crítico, porque o juízo crítico está em outra área da sua psique. O superego, ele é, como algumas teorias chamam, de pai crítico. Que ele é o crítico, é o cara que te critica. Sabe quando você pensa assim, o que os outros vão pensar de mim? Você se veste, você põe uma roupa, ou você vai aparecer com um namorado, com uma namorada, uma profissão, tudo que você falar em público, tudo que você vai mostrar para as pessoas, e passa, o que os outros vão pensar? Será que eu vou ser aprovado e aceito, reconhecido por isso? Quem está falando isso? O nosso superego. Tem gente que tem um superego gigantesco e quando a gente vai evoluindo, aumentando nossas virtudes, ou seja, deixando o orgulho de lado, esse superego ele vai diminuindo, ou seja, dane-se o que os outros pensam. E é exatamente o que você tem que fazer. Dane-se o que os outros pensam não quer dizer dane-se os outros. Olha que diferença absurda que tem essas duas coisas. Eu não estou nem aí para o que você acha de mim. Eu não estou nem aí o que ninguém acha de mim, mas eu estou muito aí em fazer o bem ao meu próximo. Ou seja, as pessoas neuróticas, as pessoas que estão com a vida travada, elas fazem exatamente o contrário. Elas pensam demais o que os outros pensam, elas querem se moldar, elas são programadas, vivem um roteiro, elas vivem um rótulo, simplesmente para serem aprovadas pela sociedade, aprovadas para os 3. O que são as 3 culturas que eu acabei de falar? Família, religião e sociedade, ok? Então, essas 3, de novo, geram valores, crenças e princípios. E esses valores, crenças e princípios que a família, religião e sociedade me geraram, pronto, virou o meu roteiro, o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer.
está muito longe do seu eu, o que você é. Esse é o grande objetivo de toda a terapia. Você vai, tem terapias comportamentais, tem várias linhas terapêuticas. Eu aconselho qual? Todas. Vá num terapeuta, vá num psicólogo, vá se desenvolver, vá se descobrir. Descobrir o quê? Ter contato com o seu eu. É extremamente. Você consegue fazer isso com esse vídeo, com esse curso aqui agora? Consegue. Então, como você vai fazer isso? Como agir com inteligência moral e sair do tronco cerebral? A primeira coisa é você ter clareza de quem é o seu grupo de superego. Ou seja, quem é o seu grupo cultural, que você quer tanta aprovação, que você quer aceitação, aprovação de quem? Família, religião e sociedade. É quem colocou, que montou a sua rede de valores, crenças e princípios. Alguma coisa que te causa horror. Ai, nossa, olha aquele casal se beijando na rua. Aquilo te causa horror. Aí para outros falam, que se dane, o outro acha lindo. Busque dentro de você o que te causa horror, que é um absurdo. E que para outra cultura não é nada absurdo. Ou o que te causava absurdo e não te causa mais. Você vai ver que simplesmente, às vezes, com um totem que você rompeu, você consegue, com uma figura que você admirava, que você queria muita aprovação e aceitação, você às vezes rompeu com esse totem, com essa pessoa, e aí você rompeu também o grupo de valores, crenças e princípios que você trazia dessa pessoa, ou daquele grupo. Às vezes troca de grupo, aumenta nosso conhecimento, aumenta uma virtude, e a gente consegue ir desconectando e despudorando mais, e se conectando muito mais com o nosso eu. Jung falava sobre as personas. O que é a persona? Persona é a personalidade que a gente cria para se relacionar com o meio. Se ela for de forma até meio consciente, não, para aquele grupo, eu não quero escandalizar aquele grupo, porque é uma forma de respeito, eu não quero chegar lá e eles não aceitam homossexualismo, e eu chego lá, eu sou gay mesmo, não quero escandalizar. Meu pai e minha mãe é católico, apostólico romano. Não, eles são budistas, eles não aceitam outra religião. Eu chego lá e olha, agora eu troquei de religião. Aquelas pessoas não estão preparadas, mas você não pode, de jeito nenhum, viver pela aprovação delas. Não quer escandalizar elas, mas então ok, não mostre para elas, mas vive a sua vida. Meu pai não aceita, ele vai me deserdar, então ele não te ama. Desculpe se isso é pesado, mas você tem que entender. Se uma pessoa te ama só se você segue as regras dela, a cultura dela, isso não é amor, isso é controle. E é importante que você entenda isso. Então, isso é para criar ódio? Não, calma, não julgue o outro. O outro ainda está, às vezes, no estágio moral, que é isso que ele tem para dar, é o controle que ele tem para dar. Mas não é uma qualidade de amor, tá? E sim é de controle. Então, de forma alguma, odeie o seu controlador. Odeie as pessoas que querem que você seja exatamente o que elas querem. E aí, porque você vai virar uma programação. A pessoa está te programando em ser. Isso está muito longe de você viver o seu eu. Isso é o quê? A persona. Tá? Então, quanto mais aprovação você busca das pessoas, você vai entender o que aquelas pessoas, você acha que aquelas pessoas querem ou que aquelas pessoas aprovam, e aí você vai montando esse programa da sua persona. E aí você vai vestindo o que elas acham, o que ela aprova, aí você vai frequentar lugares. Tem gente que assiste Copa do Mundo e nem gosta de futebol. É uma coisa ridícula. Tem gente que vai em festa e nem gosta daquelas pessoas. Tem gente que faz eventos em casa e nem quer que aquelas pessoas estejam. Olha quantos eventos, quantas coisas vocês fazem. Olha quanta coisa você faz. Perceba, se pergunte isso, pesquise isso dentro de você. Realmente, tudo que eu faço, eu tenho prazer, aquilo que eu quero fazer, pergunte. Você vai descobrir muito do seu superego, muito que na verdade, para ser aprovado. Olha para a sua profissão, para a pessoa que você casou, que você namora. Será que ela é realmente a representação do seu eu ou do que as pessoas aprovam? Se o seu pai e sua mãe não aprovar
o seu parceiro ou a sua parceira, será que você estaria com ela? Ou será que é exatamente eles não aprovam, que eu quero, na verdade, é cutucar porque eles nunca me aprovaram, então eu quero chamar atenção? Nada disso, nenhuma dessas formas, você está vivendo o seu eu. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para você entender que agir pelo tronco cerebral, agir sem as virtudes humanas, quanto menos moral eu tenho, quanto menos virtudes eu tenho, mais tronco cerebral eu ajo. Mais pelo tronco e pelo sistema límbico eu vou viver. E aí eu vou ser sempre dominado pelo desejo. E aí, dominado pelo desejo, eu estou sempre na sequência emocional. Ok? Então, tá aí. É muito importante você entender toda essa cadeia do desejo, tá? Da onde que ele vem, para onde que ele vai, a importância disso. E você dominar esse superego, porque entenda que se você tá pelo primitivo, você quer aprovação, você quer aceitação, então todo aquele desejo sempre vai ter associações e as representações dessa aprovação da galera do superego. Vai estar sempre rodando entre o superego, o desejo, querendo aprovação, com as representações e associações que esse superego aprova. Então, quando eu falo, vou viver o meu eu, não quero aprovação de ninguém, quero fazer o bem, não é que eu quero que os outros se danem, eu não estou nem aí para ninguém. Não, eu quero cuidar do meu próximo, não a aprovação do meu próximo. Põe isso como uma religião na sua vida. Eu quero cuidar do meu próximo e não quero a aprovação do meu próximo. Se você viver a partir disso, você vai cada vez mais conectando e vivendo a partir do seu eu e vivendo o seu propósito. E dessa forma você não vai viver na sequência emocional. Lembrando, a sequência emocional, ela começa do desejo. E se eu não vivo a partir do desejo, eu estou vivendo no meu neocórtex, ou seja, no meu lobo frontal, se eu estou agindo pela parte mais nobre do cérebro, não é desejo, é consciência. Eu estou agindo com consciência, não é desejo. E aí você vai descobrir que você tem muito mais amor ao próximo, você faz muito mais pela humanidade, você vive muito mais esse propósito do que pelo primitivo e pelo sistema límbico, ok? Então, voltando, já que você já dominou o que é desejo, quando o desejo é realizado, a priori você chega no nível de satisfação. E aí, obviamente, alguns confundem que essa é a busca da felicidade. É obter a satisfação na conquista dos desejos. Conquistei meu desejo. Isso é um pico de emoção. Esse pico de emoção é gravado no seu cérebro. Quando você atinge esse desejo, ganha o reconhecimento, todo mundo te aplaude, ganha a aprovação do pai, da mãe, da religião, de todo aquele grupo de superego. Você tem esse pico de emoção, você está lá em cima, eu sou campeão, eu vou à conquista. Então toda essa busca frenética por conquistar, isso é muito americano, né? Que vem dessa ideia de ter e ter e ter, e ser o importante, e ter campeão, vamos vencer, tudo eu tenho que ser o vencedor, eu tenho que ser o maior. Nada disso você vai encontrar em nenhum livro sagrado. São mais de 5.000 religiões. Eu quero ver alguém mostrar, faz 15 anos que eu estudo essas 5.000 religiões. E com vários e vários grupos de teólogos, de líderes religiosos, em nenhum você vai encontrar seja um vencedor, conquiste coisas, e sempre voltados à moral, a virtudes. Aumenta as suas virtudes e cuida do próximo. Porque para você ser um vencedor, você tem que vencer quem? O seu próximo. Exatamente o contrário do que todas as religiões colocam. Cuide do seu próximo. Ok? Então, quer dizer que isso é um curso religioso? Não. A gente está simplesmente... E a gente entendeu que a questão moral, virtude é humana. É que é abordada pelas religiões. Mas agora tem que ser abordado de forma científica. E você vai entender que o aumento das virtudes é a inteligência, você vai agir com inteligência moral. Ou seja, se você agir pelo neocórtex, agir com inteligência moral, ou seja, ser humano, isso não é só das religiões. Ainda bem que tem as religiões aí para abordar esse assunto. E aí a gente não está falando de nenhum dogma, ou seja, nenhuma religião específica. Nós estamos dizendo só o quê? Todas as religiões falam a mesma coisa. E nenhuma delas fala, fique tendo esses picos de emoção, conquiste, seja o melhor, seja o maior, tenha cargos importantes, seja um vencedor. Nenhuma você vai encontrar seja um vencedor. Então, pense nisso. Quer dizer que 5.000 religiões do mundo
não vendem a ideia de seja um vitorioso, conquiste, tenha, seja, nada disso. Por quê? Porque a felicidade não está aí. A felicidade está na plenitude e completude que nós atingimos quando vivemos o nosso eu mais profundo, ok? E agimos, temos um nível de consciência que agimos pela inteligência moral, ou seja, pelo neocórtex, pelo lobo frontal, ok? Então, esse é o grande objetivo que você tem que atingir. Para isso, tenho que deixar de ser primitivo, eu tenho que abandonar o meu desejo, eu tenho que abandonar meu superego, eu tenho que deixar de querer a aprovação das pessoas e cuidar das pessoas. E aumentar as minhas virtudes, ok? Se você estiver interessado nas virtudes, tem o curso das virtudes. Tá? Busque saber, é um curso inteiro que eu produzi sobre as 33 virtudes humanas e um passo a passo de como desenvolver cada uma delas, ok? Se tiver interesse, não, eu quero desenvolver minhas virtudes, eu quero desenvolver essa área do cérebro e me tornar um ser humano mais virtuoso, menos primitivo, ok? Aí eu montei um programa só para isso, ok? Agora, voltando na sequência, você entendeu que o desejo, eu tenho esse pico de emoção, logo caio. Agora, a sequência emocional é quando eu não atinjo esse desejo. Ou seja, vamos pegar um desejo pequeno, um desejo simples. Por exemplo, estou com vontade de comer um bolo que foi da festa de ontem. Teve festa ontem na sua casa, aí aquele último pedaço de bolo ficou lá na geladeira e você foi dormir, acordou e falou assim, vou tomar café da manhã com aquele bolo. Você ficou pensando, desejando aquele bolo. Aí você abriu aquele bolo, você abriu a geladeira, alguém comeu o bolo. Nessa hora, ou seja, desejei e o desejo foi frustrado. Você vai para o segundo estágio da sequência emocional, que é a frustração. E aí você fica com aquela cara de fracasso. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, depois do fracasso, conforme a sua maturidade, o quanto você consegue reelaborar a nova busca desse desejo, você vai cair no terceiro estágio, que é a hostilidade, é o ódio. Você começa a ficar com raiva. Quem comeu o meu bolo? Quem comeu isso? E aí você entra no estágio da destruição. O que é destruição? Ódio em ação, que é o terceiro estágio, é o ódio. Você coloca ação nesse ódio, vira destruição. E aí, obviamente, lembra da força? Se o desejo tem uma força de 0 a 10, lembra da pressão que ele exerce no sistema? É muito importante a gente lembrar sempre dos 4. O desejo, os 4 elementos. Fonte, força, finalidade e objeto. Então, eu tive lá, desejei o objeto bolo. Ele tem a finalidade da satisfação. Ele tem qual a pressão? O quanto eu queria aquele bolo? De 0 a 10. O quanto... eu me frustrei de 0 a 10, 4. Tá bom. A pressão que ela vai exercer na frustração, no ódio, na destruição, ou seja, no resto dos itens da cadeia, é essa mesma força. Tudo bem? E aí, então, por isso, a reação que eu tenho na hora da destruição, ela vem com a mesma força que tinha aquele desejo. Então, na hora da destruição, você pode destruir a casa inteira. Se a sua força era 8, 9, 10, se tinha uma força muito grande naquele desejo, chegando no estágio da destruição, você pode quebrar a casa inteira. A gente que dá murro na porta para quebrar a porta. Ou num nível muito mais baixo, por exemplo, roer a unha. É destruição, você está destruindo o objeto. De onde que vem? Fica tirando, sabe, pelinha da boca. Fica puxando bigode, e fica puxando cabelo, e mordendo coisa, mordendo caneta. O que você está fazendo com a caneta? Destruindo. Você olha para a caneta, está destruído. Fica cutucando canto da mesa, fica tirando coisa. Você vê um nego frustrado em festa, sabe como você descobre? Aquele que está abrindo copinho. Você pega aquele copinho plástico e ele está fazendo assim, com o copinho assim. Ele está o quê? Frustrado. Ele está o quê? Algum desejo, ele queria ser aprovado, ele queria ser alguma coisa ali, ele queria ter alguma coisa, não está rolando, e ele já foi lá, frustrou, já caiu no ódio, e já está lá na destruição, ok? Então a destruição tem que lembrar, toda a cadeia tem que lembrar que tem que calcular a força. Então, por que eu cheguei e destruí tudo? Peguei, joguei o computador no teto.
Porque o teu desejo tinha aquela força, então quando você chegou no estágio da destruição, ele se apresentou com aquela força, ok? E é muito interessante a gente usar a destruição, porque ele é uma forma que ela é um sintoma que se apresentou fisicamente. A frustração, ela está aqui, né, no nosso emocional. O ódio está aqui no nosso emocional, está nos nossos pensamentos, na nossa fantasia. A destruição, ela já tomou corpo, ela já foi para fora, né? Ela já tomou uma ação, né? Como destruição. Ação, o ódio em ação. Então, quando você percebe que você está destruindo algo, você pode usar o estágio da destruição como um sinal para você, tipo, oi, caramba, pera, o que eu estou frustrado? O que não rolou? Porque às vezes a gente nem percebe, é tão rápido. Pode passar mais de 80 desejos num dia na nossa cabeça. Eu tenho vontade do bolo, a casa que você não comprou, o carro que não está pegando, que eu queria um novo carro. Quantos desejos podem passar na sua cabeça? Mais de 80. Tá? Então, quantas vezes você cai nessa sequência emocional? Quase a maioria. Tá? Por isso que as grandes marcas que mais prosperaram vendem produtos de autossabotagem. Fast foods, não quero dizer nenhum nome, mas fast foods, refrigerantes, cigarros. Sempre que eu estou frustrado, eu vou lá e fumo. Sempre que eu estou frustrado, eu caio na cadeia e aí eu vou lá comer o fast food. Eu estou frustrado, então eu vou comer uma comida saudável. Não. Por que eu vou comer chocolate? Por que eu vou comer fast food? Por que eu vou comer pra caçamba e aí ficar esturricado? Por que eu tomo essas atitudes? Porque eu estou querendo me punir. Então, toda a estratégia de marca que mostrou claramente, olha, aqui faz mal, isso aqui faz mal. Claro que ele não coloca isso como slogan, né, como a propaganda. Mas todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Todo mundo sabe que fast food faz mal. Todo mundo sabe o que faz mal. Hoje tem informação pra caramba. E já se sabia, já era falado muitas coisas. Cigarro, é de hoje que o cigarro faz mal. Não. E as pessoas vão lá e ainda tem aquele hábito. E quando elas estão executando, quando elas estão consumindo aquelas coisas, dá um alívio. Dá o alívio do quê? Dessa pressão. Eu estou me punindo. Pelo menos agora eu estou pagando aquela culpa, daquele desejo. Então, por isso, dominar a sequência emocional é muito importante. Para quê? Para sair dela. Para sair dessa sequência emocional. E não ficar vivendo esse looping, essa mergulhado, né, na culpa. Então vamos lá, continuando a cadeia. Então a gente chegou lá. Desejo, frustração, hostilidade, né, o ódio. Aí tem destruição. Da destruição entra o estágio automático da culpa. E é onde eu começo aqueles pensamentos do por que eu fiz, por que eu não fiz, e se eu tivesse feito, eu sou uma droga, eu não presto, e ó céu, ó vida, e chicote, chicote, chicote. É onde o superego, todas aquelas crenças, valores e princípios, tudo que alguém já falou, o que pode, o que não pode, o que é feio, o que já te deu uma bronca, que já te criticou, que você não é bom, que você é magro demais, que você é gordo demais, e tudo. Aquelas críticas, aquelas coisas vêm à tona, assim, na culpa, e você se sente uma merda. Então, sempre que você estiver sentindo uma droga, uma merda, que você está no estágio de culpa, porque algum desejo não rolou, e aí vem blum, blum, toda essa sequência, e você está lá no estágio da culpa. E aí todo culpado tem que pagar pela culpa. Como que eu pago pela culpa? Me sabotando. É aí a gente chega na autossabotagem, na autopunição, que é a mesma coisa. Eu tenho que me punir para matar a minha culpa. E de onde veio a minha culpa? Lá do desejo frustrado. Olha que fantástico. Freud realmente foi excepcional. Toda essa cadeia emocional, ela deu toda a base de todos os estudos psicanalíticos. Toda a teoria, Melanie Klein, Winnicott, todo mundo que veio depois do Freud, na verdade, segue toda essa lógica da sequência emocional. E aqui a sequência emocional está de forma realmente pura. E esse é muito pouco falado por alguns acadêmicos. Por quê? Porque, na verdade, a sequência emocional é muito difícil de encontrar na obra do Freud. Ela está separada em vários livros, na verdade. Você tem que ler uns 8 livros e entender que está lá a sequência emocional. Eu tive uma formação de professores que, na verdade, vieram da escola, lá da IPA, que é fundada por Freud, que tiveram professores diretamente do Freud. Então, eu tenho um contato, na verdade, de
poucas mentes, de pouca poluição da mente do Freud até o conhecimento que eu tive. Então eu tive muita sorte, na verdade, de ter um contato tão próximo de conhecimentos. E é ensinado claramente a sequência emocional para entendermos todo o nosso comportamento, uma cadeia de comportamentos e de sentimentos, de emoções enorme. Então, culpa, as formas de culpa você tem que dominar muito. Por exemplo, culpa imposta. Alguém pode simplesmente te colocar uma culpa. Imagina uma situação de casal. Está lá a esposa conversando com o seu esposo e diz: a nossa vida é uma droga, né? Claro, você não fez faculdade. Fala pro outro, o outro fala: realmente, a nossa vida é uma droga porque a gente não fez faculdade. Cara, é um absurdo alguém chegar e culpar o outro por alguma coisa, tá? A vida X daquele casal ali, daquela mulher que ela está falando pro marido que está uma droga, pode ser, ela podia ter resolvido como ela trabalhando, como ela ter sucesso, ou ele não ter feito faculdade, mas ele ter feito sucesso com outra coisa. Ou seja, determinar algo, e aí essa determinação eu jogo pro outro e o outro acolhe. Então, faz uma reflexão para o vídeo, escreva todas as culpas que alguém te impôs. Então, é de extrema importância que você busque todas as culpas. Culpas que alguém te colocou, culpa que você mesmo criou, culpa que você pegou de alguém. O sujeito que, por exemplo, é muito corriqueiro que quando eu tenho medo de perder alguém, eu tenho medo porque eu não sei lidar com a minha solidão, eu não sei lidar com o abandono, então eu estou ali, né, neuroticamente tentando segurar alguém. Aí aquela pessoa comete um erro. O que eu faço? Eu pego a culpa para mim. Não, olha, não fui eu que errei. Exemplo simples para entender. Imagina que um homem chega todos os dias às 7 da noite. E aquela mulher ainda no sistema ali de ficar agradando aquele marido, e aí vai lá, faz o prato de comida dele, coloca na mesa, antes dele chegar ali e tal, uma forma até arcaica ali, mas ok, vamos entender que é a situação daquela esposa. Um dia ele vai lá, não avisa ela, sai com amigos, chega às 11 horas da noite, e ele chega, a comida está fria, né? E aí ela fala: ai, desculpa, eu não esquentei para você. E aí você vê que sempre que a pessoa que usa a palavra desculpa, ela não para pensar: mas espera, não errei em nada, eu não fiz nenhum erro. Eu estou pedindo desculpa de quê? Mas ela não pode falar a verdade, ela não pode, ela tem que pedir desculpa. Ou seja, ela está assumindo uma culpa de que não é dela, porque com medo de perder. Porque ela não sabe lidar com solidão, ou às vezes ela não tem o dinheiro para possibilidade financeira de tocar a própria vida. Ou seja, vai buscar o motivo, que você vai achar o motivo do porquê eu estou ali numa posição de pegar a culpa de todo mundo para mim. Tá? Então, uma pessoa que é muito carente, que não está sabendo lidar com a solidão, que não sabe lidar com o abandono, tem essa mania de pegar a culpa de todo mundo. Porque é uma forma também: ai, não, é minha culpa, ai, desculpa, como uma forma de: ah, não, tadinha, não, ir lá agradar. Então, todas essas formas de culpa você tem que parar e escrever e buscar ela na sua mente. Quem te culpa de alguma coisa, se você se culpa de alguma coisa, se você está pegando culpa de alguém. Outra forma de culpa interessante é a culpa por êxito. Então quer dizer que eu tenho êxito e tenho culpa? Sim. Imagina que a relação entre irmãos, por exemplo. Sempre tem um irmão mais forte, um irmão mais fraco ali. Um cara que está melhor, um cara que às vezes tem mais dificuldade. Você ama seu irmão. Puta, eu amo muito meu irmão. E aí você, por exemplo, você é um cara de muito sucesso. E o seu irmão está ali sempre se ferrando. Como é que você chega para ele e fala: cara, olha, comprei uma Ferrari. Aquela conquista humilha ele. Ele se sente por quê? Porque, culturalmente, irmãos disputam com uma ideia burra de que os irmãos têm o mesmo direito das coisas. E é assim que a gente é educado, né? A mãe, o pai, que tem até um pouco de coerência, tenta ser justo com os irmãos. Tenta falar: se eu der uma bicicleta para um, eu vou dar para o outro. Se eu der alguma coisa para um, eu vou dar para o outro. Então já fica subentendido que temos o mesmo direito das coisas. Espera aí, mas a vida não é meu pai e minha mãe. A vida não tem que me dar a mesma coisa que o meu irmão. Mas fica aquele sentimento de disputa, de que eu tenho que ser igual. E quando eu falo:
Olha, irmã, eu acabei de comprar um apartamento novo. E aí você vê ela pagando aluguel, nem conseguindo pagar o aluguel. Com que prestígio, com que prazer você tem de falar que você acabou de comprar um apartamento novo? Ela vai se sentir humilhada. Então, e por amor, muitas pessoas sabotam as conquistas para não humilhar o outro. Às vezes tem um pai, uma mãe que é muito orgulhoso e que queria ser algo, queria ter algo. O filho, ele não pensa nem isso com a consciência. Lá no seu primitivo, ele já sabe, ele está ali convivendo com aquele pai. Ele sabe o quanto aquele pai é orgulhoso, mãe é orgulhosa. E aí se ele aparecer, e o pai, né, complexo de Édipo, outro curso, domine o seu complexo, resolva o seu complexo de Édipo para você crescer. Vai lá, busca lá na nossa plataforma que tem esse curso, é excepcional fazer esse curso, é essencial fazer esse curso. Domine, resolva o seu complexo de Édipo, você vai ver que as dinâmicas, as suas relações e você vai crescer muito. Tá? Então, tem aquela disputa ali do Édipo, né? Você com o pai, Então, se você tem uma conquista muito grande, e o seu pai nunca teve aquela conquista, e ele tem a necessidade de ter aquela conquista, meio que se humilha ele. Então, se pergunte, se eu for uma pessoa de sucesso, se eu conquistar as coisas, eu vou acabar humilhando alguém? Isso acontece às vezes com um casal. Uma esposa tem um sucesso e aí porque era machista, né, ainda tem uma cabeça atrasada de 30 anos atrás, ele acha que ele está perdendo aquele papel de provedor. Que, puxa, minha mulher ganha mais que eu, ela teve sucesso e eu estou cuidando de casa. A mulher, vendo que o marido é orgulhoso ali, arrogante, que pensa ainda dessa forma primitiva, o que ela faz? Nem atinge o sucesso. Então, todas as pessoas que vai atingir um sucesso, mas com aquele sucesso eu acabo humilhando uma pessoa que eu amo, eu já saboto aquele sucesso. Eu não atinjo o sucesso. Por amor. Então, isso também é uma das formas de culpa por êxito. Então, busque culpa por êxito, culpa imposta, culpa que eu criei, culpa que eu peguei. Se você reflita, para esse vídeo, vai pensar, fica a semana inteira, o ano inteiro pensando, mas busque todas as suas culpas. E você vai ver que essa culpa, ela sempre tem lá uma cadeia do desejo, e aí toda essa culpa, única forma que o primitivo, não o córtex, não a inteligência moral, e sim o primitivo, tem para solucionar essas culpas, é a autopunição. E aí vem a grande resposta do porquê que eu sei. Eu sei como economizar dinheiro. Eu sei, se eu economizar X dinheiro e tenho como economizar esse X dinheiro, para conquistar algo no final do ano, eu conquisto. Por que eu não consigo economizar esse X dinheiro? Eu sei exatamente o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, eu sei que eu tenho que caminhar meia hora, 40 minutos por dia. Você sabe o que fazer para o sucesso de todas as áreas da sua vida. Você tem conhecimento. E o conhecimento está aí. Por que eu não faço? Porque você vive mergulhado na autossabotagem, na autopunição, para matar todas essas culpas, porque você vive no desejo, ainda numa forma primitiva, ainda agindo, em vez de agir pela inteligência moral, agindo pelo tronco cerebral e pelo sistema límbico. E dessa forma primitiva, eu fico tendo desejo, caindo nessa sequência emocional, eu fico tendo culpa, e aí eu fico só na autossabotagem e na autopunição. E aí a minha vida não vai para frente. Aí eu fico, pô, então eu não tenho sorte, Deus está me punindo, eu tenho azar e lá, toda desculpa que você queira criar para você. Mas se você simplesmente ser um indivíduo mais virtuoso, agir com inteligência moral, se você deixar de ser primitivo, romper, né, com esse superego, viver mais esse eu, não viver mais essa máscara da persona, você vai ter muito mais, absurdamente mais resultados em todas as áreas da sua vida. Isso é ciência, é fácil. Você já entendeu tudo, essa programação que você escutou agora no curso. Então, é muito importante você fazer todas as etapas que você viu agora. Busque quem são o grupo de superego, quem montou meus valores, minhas crenças, meus princípios. Ou seja, eu estou agindo de forma virtuosa, não estou. O que eu posso fazer
para buscar aumentar as minhas virtudes? O que eu posso fazer para deixar de ser um indivíduo neurótico e viver por aprovação e aceitação das pessoas e vivendo dentro do meu complexo de Édipo ainda? Busque isso. Busque esse desenvolvimento e você vai ver que você gasta muito, você gasta muita energia, na verdade, sendo neurótico, ainda estando na autossabotagem, você gasta muito menos energia e com uma qualidade de vida, um bem-estar mental absurdo. Simplesmente deixando de ser primitivo, eliminando as culpas da sua vida. Comece com o seu superego, comece no campo das culpas, saindo das autossabotagens e simplesmente você fazer o básico que você tem para fazer da sua vida. Você vai ver que você vai conquistar já tudo o que você espera. E é muito mais fácil do que você imagina. Boa sorte.